alcançar como a gente quer. Mas uma coisa você não pode abrir mão. Coloca a mãozinha no seu coração. Coloca assim, só um pouquinho. Diga assim: Espírito Santo, me ajuda a frutificar. Quando o Senhor passar pela minha vida, eu não quero que Ele veja sua folha. Eu quero ter frutos para apresentar ao meu Senhor. E não achou nenhum. Gente, podia ter umzinho. Um frutinho. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que te vier nas mãos para fazer, faça segundo ou conforme as suas forças. Deus não vai querer aquilo que eu não posso dar. Ele conhece a minha e a sua estrutura. A palavra diz no Salmo 139 que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Mais do que as pessoas que estão olhando e julgando a sua vida e falando dos seus defeitos, Ele conhece como você é e como você acerta. Nada foge dos olhos do Senhor, nada escapa dos olhos dele. Ele conhece, sabe. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, porque Ele te chamou como árvore, te criou como árvore, te plantou como árvore. Ele precisa ver fruto na sua vida. E tem gente que começa a produzir um frutozinho timidozinho, pequenininho, daqui a pouco mais fruto, mais fruto, mais fruto, mais fruto. E quando a gente olha, meu Deus, olha que árvore, tem umas árvores grandonas no reino de Deus e que produzem muito. Mas tem umas árvores pequenininhas que produzem muito também. Gente, tem árvore magrinha, pequenininha. Mas você já viu aquelas formiguinhas pequenininhas? O bichinho que trabalha com aquelas formiguinhas, e vão para lá, e volta, e trabalha, e faz, e leva. A gente pensa que isso, a gente não dá importância nessas pequenas coisas. As pequenas coisas que vão contar. A forma como eu faço as pequenas coisas no reino de Deus, para o Senhor, vai aparecer o fruto, e o fruto bom. Aleluia. E aí o versículo 7 diz assim: por isso disse eu que cuidava da minha. Faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, não acho. Aqui é o problema. Olha qual é a sentença: corte-a. Diga para o seu irmão assim: ou você produz, ou o machadão vem aí. A Bíblia está dizendo, não precisa olhar para mim desse jeito. A Bíblia está dizendo, faz 3 anos, primeiro ano, examinou, acho que, não é fruto, ok. Segundo ano, não. Terceiro ano, não, a árvore já é madura. Supõe-se que depois de madura, ela tem que produzir. Você já aceitou Jesus como Salvador, já recebeu o Espírito Santo, já sentiu e sente a alegria da salvação, foi batizado em água, foi batizado no Espírito Santo, e está esperando o quê? Pergunta o teu irmão, está esperando o quê? Pergunta. Eu estou esperando um anjo descer do céu e falou como foi o preteriano. Cuidado. A primeira palavra que as pessoas que viam o anjo ouviam era assim: não temas. Não temas. E eu me lembro de um amigo meu, lá em Guarapuava, no Paraná, e esse menino era um menino muito usado nas mãos de Deus, e Deus começou a abençoar ele, e quando o Senhor começou a prosperar, ele comprou um fusquinha. Gente, depois que ele comprou o fusquinha, a gente falou: agora o fulano vai arrebentar, porque ele era uma formiguinha dessa, animada. Ele trabalha, mas não, começou alguém falar: se tem um fusquinha, você pode ir para tal lugar. Vocês têm sempre essas vozes aí, né? Essas ideias aí que estão desconectadas, né? Você pode ir para tal lugar. E ele se encantou, porque nesse lugar ele era solteiro, era um rapaz boa vida, né? Tinha lá as meninas, logicamente. E ele ficou encantado e dirigiu o fusquinha dele para lá. Em vez de dirigir o fusquinha dele para a igreja, dirigiu o fusquinha dele para lá. Jovens solteiros que estão aqui, tem uma mãe bem forte. Peraí, não me entenderam. Peraí, deixa eu ensinar um negócio para os jovens. Jovens casados de todas as idades que estão aqui, tem uma mãe bem forte. Nós jovens solteiros, é mais ou menos assim. Alegria tem tempo. Para vocês verem que vocês têm muita coisa para aprender com a gente. Os solteiros de uma amém. Gente, se eu fosse solteiro, eu vi somente esse, eu corri 3 dias sem olhar para trás. Com um ânimo desse, com uma coragem dessa, que isso?
quero dizer para vocês que são solteiros, que o Senhor tem o melhor para vocês. Não se apresse. Não se apresse. Esses dias chegou uma pessoa perto de mim e falou: pastor, olha por mim, eu estou com 18 anos e estou muito velho. Jesus, muito velho para quê, minha filha? Não, todo mundo. Peraí, você não é todo mundo. Você é uma árvorezinha que Deus plantou, tem zelo por essa árvorezinha, e você vai produzir frutos em nome do Senhor. E Ele vai dar para você o melhor. O problema nosso é que a gente às vezes quer colocar as coisas para frente ou para trás, quer ajudar Deus. Fica tranquilo, você deve ter a percepção, orar ao Senhor, ser inteligente. Ouça os seus pais, se você vive com os seus pais estão aqui, ouça muito os seus pais hoje, e abra bem os olhos hoje, e depois de casa tem que fechar. Os casados concordam comigo? Amém. Abra bem os olhos antes, depois de casa tem que fechar o olho. Outra coisa. Mas é possível, porque Ele chamou como árvore boa, e a árvore boa é fruto bom na certa. Meu Deus, deixa eu contar para vocês minha vida. E ele começou com aquele negócio de fusquinha, e nós fizemos um grupinho. Nós tínhamos um grupinho de oração. Quem disse que jovem não ora? Vocês que pensam. Eu louvo a Deus aqui, na primeira fila, os meninos estão aqui, os adolescentes estão aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jovem é uma coisa. Diga comigo, jovem, adolescente, criança, são bênçãos para essa igreja. São bênçãos para a nossa vida. São bênçãos. E nós fizemos um grupinho, uma comissãozinha, né? E fomos lá falar com o nosso amigo. Chegamos, ele estava em casa lá, o fusquinha dele, brilhãozinho lá, tudo arrumadinho. Usava até uns correntes dentro para a fusquinha dele. Tudo ajeitadinho, muito caprichoso. E nós chegamos, e alguém falou: vamos levar a Bíblia? Eu falei: não, a gente vai acrescentar o texto, que te Bíblia. De repente, querido, o que aconteceu com você? Ah, sabe o que é? Eu estou precisando ver uma teofania aí. Tem o quê? Teofania, é a presença de Deus. Eu quero que Deus se revele para mim, para falar comigo algumas coisas que eu tenho dúvida na cabeça. Então, olha, cuidado com esse negócio de teofania, rapaz. Não. Eu quero ver Deus mandar um anjo aparecer de alguma maneira. Eu preciso disso. Tá bom. Eu olhei para os meninos, fiz uma oração com ele. Vamos para casa, mas não entra por esse caminho. Passaram alguns dias, nós ouvimos uma notícia que tinha acontecido uma coisa com o nosso amigo. Ele tinha ido com esse momento, e quando ele está voltando, deu um probleminha lá, alguém falou não sei o que, ele parou o fusquinha dele, e quando ele parou, a molecada veio e começou a bater no fusquinha dele, quebrar os vidros e amassar o fusquinha dele, tirou ele para fora do fusquinha, e deram nele, né? E aí, alguém dos meninos falou assim: pastor, acho que ele viu a teofania. Ele ligou para nós. Você fica em casa, eu quero reconciliar com Jesus. Eu quero reconciliar. Aí alguém falou: a teofania, rapaz. Foi uma reconciliação instantânea. Eu quero. E está frutificando até hoje. Deus deu uma esposa para ele. Uma menina bonita para ele lá. Tem o filhinho dele, está lá frutificando o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus chama para frutificar. E tem pessoas que quando Deus começa a abençoar, em vez de ele continuar como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto da estação própria, as folhas não caem, e a palavra diz: com tudo quanto fizer, prosperará. À medida que Deus vai te abençoando, torne-se mais humilde e receptivo. Coloca a sua antena na banda para você ouvir o que Ele tem para você, porque Ele vai te levar a outro nível, a outro nível, a outro nível, e o nome dele sendo glorificado na sua vida. Você foi chamado para ser árvore. Então já fazia 3 anos, ele vinha procurar, nós não vou cortar. Olha se não é a graça, se não é a misericórdia de Deus. E olha que ele fala: por que deixá-la inutilizar a terra? Fala para a pessoa que está do seu lado: você não pode inutilizar a terra. A terra custa. Sabe por quê? A tua vida custou o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele comprou você com um bom preço. Nós estávamos destinados à perdição. Tudo que nós fizéssemos não nos levaria, não nos tiraria do caminho da morte eterna. Mas Jesus, Ele colocou a vida dele à disposição e disse: Pai, está tudo consumado nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E depois Ele orou por aqueles que estavam ali, e orou dizendo assim: Pai, eu quero orar também por aqueles que ainda vão crer no teu nome, Pai. Jesus orou já por você, para que você seja uma árvore frutífera do reino de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Meu Deus, porque o Espírito Santo